Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. Eu já quero te convidar para que você clique no primeiro link que tem ali na descrição do vídeo, para que você possa acompanhar este sermão completo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe como apresentar Jesus às pessoas? Bom, nos acompanhe. Nós temos aqui então o pastor Lelis, é o pastor aqui do nosso distrito, aqui do JuVV. Temos também aqui a Fabiola. Fabiola faz parte da equipe do Ministério da Mulher aqui da nossa igreja. E também o Dionei, que é o diretor do coral aqui da nossa igreja. Aliás, se você não conhece esses ministérios ou o coral, eu te convido também para que você conheça. Sejam bem-vindos. Obrigada. Pastor, hoje o sermão foi extremamente perfeito para nos mostrar alguns detalhes que nós precisamos entender sobre apresentar Jesus às pessoas. E eu gostaria de começar com uma pergunta que é: quando eu não posso falar, posso apresentar esse Jesus às pessoas? Bom, às vezes a gente não tem a possibilidade por não termos acesso a uma pessoa, às vezes é por questões legais. Seja qual for o impedimento, eu diria que a melhor forma de nós apresentarmos Jesus sem falar é imitando Jesus. Se a gente tentar imitar ao máximo, e não só num comportamento exterior, mas um comportamento interior, uma imitação de alma, uma imitação de espírito, o Espírito Santo vai usar isso para que as pessoas conheçam Jesus dessa forma. Porque se existe algum impedimento humano ali por lei ou por qualquer outra coisa e a gente fizer isso, isso ultrapassa a cerca. Não existe como isso ser bloqueado. O meu comportamento não é bloqueado. Não pode ser. Então, imitando Jesus. Ok, pastor, obrigada. Fabiola, sua pergunta. Bom, ouvindo o sermão, eu vi que é muito fácil a gente errar, né? Quando a gente tenta trazer Jesus para... trazer as pessoas para próximo de Jesus. Né? Na época do Novo Testamento, em que que Jesus estava ali trabalhando, ele não foi reconhecido por alguns líderes e esses líderes agiram de forma errônea, de certa forma afastando as pessoas em vez de aproximar de Jesus. E hoje é muito fácil a gente cair nesse erro também, né, usando ferramentas impróprias para aproximar as pessoas de Jesus. Então, como a gente pode fazer para evitar esse erro? Olha, Fabíola, na verdade, o exemplo dos fariseus é bem clássico. Porque a ênfase deles estava só na lei, só na religião. Essas duas coisas elas são importantes, são saudáveis. Mas quando isso toma o lugar do Messias, do Salvador, há um equívoco espiritual aí, muito grande. Então, o que nós precisamos fazer para não cair no mesmo erro dos fariseus é reconhecermos que a nossa salvação ela não passa primariamente por uma placa de igreja e nem por um conhecimento doutrinário. Ela passa por uma pessoa. Quando a gente consegue entender que salvação vem de uma pessoa, a gente vai entender que a gente vai entender a importância de Jesus e o lugar dele nesse plano da salvação. Obedecer doutrinas é importante, amar a sua igreja é importante, mas em segundo e terceiro lugar. Primeiro tem que vir uma pessoa, e a pessoa é Jesus. Aí a gente não cai no erro dos fariseus. Ok. Dionei? Pastor, sermão maravilhoso. E eu tenho certeza que pessoas tomaram decisões ali na igreja, né? Só que eu sei que pessoas que de repente têm uma bagagem já simplesmente por vir na igreja, o Papa Sermão, né? Ele já tem um conhecimento a mais. E pessoas também que já estudaram muito a Bíblia
tomando essa decisão, tem ferramentas para tentar chegar mais próximo dessas pessoas, trazer pessoas para próximo de Cristo, né? E pessoas que acabaram de se batizar, pessoas que conheceram Jesus há pouco tempo, essas pessoas também podem trazer outras pessoas? Veja, isso é uma coisa muito importante, porque existe um mito nesse aspecto, que é a questão do dom ou da experiência, como você falou. Não, a pessoa tem o dom de falar de Jesus para as pessoas. Eu não tenho o dom. A Sulamita, para fazer o que ela fez, não precisa ter dom. A Sulamita, ela falou do corpo do amado dela. Ela falou de detalhes do corpo. Para isso, basta enxergar, basta conviver. Ela não precisou ter um conhecimento teológico, não precisou ter experiência. Ela simplesmente conhecia ele. E isso é suficiente. No momento que uma pessoa conhecer Jesus, ela já pode falar para os outros quem é esse Jesus. Independente dela ter muito conhecimento doutrinário, dela ter experiência, independente dela ter dom ou não, se ela conheceu Jesus, se ela se converteu, se ela ama Jesus, ela tem o que dizer. Ela tem o que dizer, porque ela está falando de um relacionamento com ela. Da experiência dela. Está falando da experiência dela. Então, isso é um mito, dizer que algumas pessoas têm facilidade e outras não. Porque para falar do nosso amado, basta a gente conviver com o nosso amado. Basta a gente ter experiência com ele. Pastor Leles, qual é a essência do sermão? A essência do sermão é de que existe um pódio na pregação do Evangelho. E cada um tem o seu devido lugar, e se a ordem não for a correta, nós não vamos conseguir atrair as pessoas para o nosso amado. Em primeiro lugar é Jesus. Em segundo lugar, as doutrinas. Em terceiro lugar, a igreja. Se nós colocarmos Jesus em primeiro lugar, nós vamos conseguir atrair mais pessoas do que temos atraído até hoje. Ok, obrigado, pastor. Agradeço aqui a participação de todos. E, pastor, para encerrarmos, pode fazer a oração? Sim. Querido Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão assistindo este programa. Certamente, cada um tem a sua experiência particular com Cristo Jesus, e nós te pedimos que o Senhor lhes dê o ímpeto, a vontade, a iniciativa de cada um, do seu jeito, com a sua experiência, falar de Jesus para as pessoas. Nos ajuda nisso como a tua igreja, como a tua amada, para podermos levarmos mais pessoas para o céu. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.